8h03, 8 da manhã mais 3 minutos, de volta com o Rádio Revista Cidade nesta manhã de segunda-feira. O oferecimento sempre da Passolini Center, Lojão Passolini, ali no bairro Santa Terezinha, na rodovia Antônio Raio. A Passolini Center e o Lojão Passolini, que tem sempre para você uma variedade de produtos para você comprar e presentear. Dá uma passadinha na Passolini Center, no Lojão Passolini, que tem um amplo estacionamento para dar mais comodidade e tranquilidade para você. Passolini Center e Lojão Passolini. 8h mais 4 minutos. 8h mais 4 minutos. Olha, certamente você já ouviu falar de uma doença chamada Alzheimer, que é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal. O Alzheimer, ele tem como característica a deterioração da memória. A pessoa vai tendo problemas com a memória com o passar do tempo e é uma doença que pode ser fatal, inclusive. Ela compromete atividades diárias e traz aí uma série de sintomas neuropsiquiátricos e também alterações comportamentais. E baseado nesse tema, o escritor joinvilense Mário César da Silveira, que inclusive está em contato conosco agora, está conectado conosco aqui em vídeo, ele, que é arquiteto e especialista em acessibilidade, lançou um livro chamado O Que Me Falta. Esse livro do Mário César, ele se passa aqui, a história do que ele relata nesse livro se passa aqui na cidade de Brusque, no qual ele aborda a rotina familiar e as dificuldades durante o avanço do Alzheimer. E é sobre esse tema, sobre essa obra e qual é a relação que ela tem aqui com a cidade de Brusque, que nós vamos conversar agora com o Mário César da Silveira, que está em contato conosco agora. Tudo bem, Mário César? Bom dia. Bom dia, Valdomiro. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. Vamos esclarecer algumas questões com relação ao Alzheimer e falar um pouco sobre o que me falta. Primeiramente, obrigado aí por ter aceito a disponibilidade, né? Hoje, o último dia do ano, semana passada acabou não dando pra gente bater esse papo e hoje, reta final de ano, né? Agradecer pela disponibilidade de você poder fazer esse contato conosco pra gente bater um papo a respeito desse tema. Mas a minha primeira curiosidade, antes de entrar, obviamente, enfim, no que o livro aborda, né? Qual é a tua relação aqui com a cidade de Brusque, sendo que você reside em Joinville, é isso, Mário César? Isso. A minha sogra, o livro é uma homenagem à minha sogra, que morou comigo com Alzheimer. A minha sogra é de Brusque, é da família Moritz, de Brusque. E como ela morou comigo com Alzheimer, era uma pessoa com a qual eu me dava muito bem, quando eu queria escrever uma nova história para falar sobre idosos e os problemas dos idosos, me veio a ideia de homenagear a minha sogra. Então a história começa na cidade de Brusque, em 1944. O que demandou a mim uma série de idas a Brusque para pesquisar sobre Brusque em 1944. Então, muitas idas à biblioteca de Brusque, também a biblioteca da Unifeb, onde eu acabei dando palestra na Unifeb, também pesquisei na biblioteca lá. Então, Brusque me foi muito inspirador, porque a história começa realmente em Brusque. E num momento muito importante, em 1944, quando os alemães que moravam em Brusque, ou moravam em Santa Catarina, ou no Brasil, eram perseguidos por causa da fala alemã, né? E da Segunda Guerra Mundial, e também por causa da perseguição aos nazistas, pelo nacionalismo do presidente, na época, me deu um branco agora, o presidente da época, mas o intendente Nereu Ramos de Santa Catarina, acabou perseguindo muitos alemães aqui em Santa Catarina. Então vamos falar um pouco sobre essa história também. Como é que é o nome da sua sogra? Família Moritz, que é tradicional aqui na cidade de Brusque, né? Como é que se chama a sua sogra? O nome dela de casada era Nair da Cunha Silveira Beiro, mas ela é da família Moritz. Moritz, muitos amigos nossos aqui da família Moritz, família, como eu disse, tradicional aqui na cidade de Brusque, né? E esse trabalho todo, né? Aliás, a gente tá buscando aqui, acho que o livro já tá lançado, né, Mário César? Porque aqui uma imagem da obra em si, até pra gente botar na tela pro pessoal conhecer. O livro já está à disposição, é isso? Tá lançado? Acho que o Mário César tem aí um exemplar. Já está, pode ter tirado a tela, tá, João?
Isso, ó, na tela aí para você que está no O Que Me Falta, que é essa obra aí do Mário César, que traz o relato aí sobre os momentos em relação ao Alzheimer, né? E o que essa experiência, se você puder falar um pouco da experiência mais detalhada com o Alzheimer, enfim, que culminou obviamente com essa obra. Um fato que me fez falar muito sobre essa questão é que o tema que eu labuto hoje é a acessibilidade. E os idosos sofrem muito com a falta de acessibilidade. Então eu tive a ideia de falar sobre essa questão e as perdas que se tem na velhice. E o Alzheimer é a doença que mais caracteriza essas perdas, porque além de perdas físicas, principalmente as neurológicas, né, as físicas acabam limitando muito os idosos. Então essa ideia de usar o Alzheimer como fator que me desse um motivo para discutir acessibilidade para idosos foi o que me levou a colocar o Alzheimer na história. E uma outra questão importante é que no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 8,5% das pessoas com mais de 85 anos convivem com Alzheimer, de idosos, né? Então, 18 milhões de pessoas no Brasil convivem de alguma forma com idosos. Então isso é muito significativo e nós, infelizmente, nós não preparamos a nossa residência, a nossa cidade para o nosso envelhecer. A nossa casa geralmente tem banheiro com porta estreita, geralmente tem degraus, nossa casa geralmente não tem preparo para o envelhecer. Então esse é um fato importante para a gente começar a alertar, porque a população está envelhecendo demais. Aqui em Santa Catarina, a expectativa de vida já é quase 80 anos. Então qualquer pessoa hoje pode chegar aos 80 anos com muita facilidade. E geralmente ela não prepara o envelhecer. Então é muito importante, que eu abordei no livro, esse fator do envelhecimento e o nosso cuidado com o nosso envelhecer. Vivemos a vida inteira para proporcionar felicidade para nós e às vezes por causa de detalhes a gente envelhece sem felicidade, porque o ambiente não nos é favorável. Acho que eu esqueci agora, sim, tava com o meu microfone fechado aqui. Ô Mário, e o aspecto emocional, eu até tava dando uma olhada aqui na síntese, né, do assunto, o aspecto emocional, o impacto emocional, ele acaba trazendo aí algo muito forte, não só para a pessoa em si, né, portadora aí da doença, mas para quem está no entorno, né, essas vivências, essas situações que acabam trazendo aí os reflexos muito fortes, principalmente para quem está no entorno, porque você precisa saber lidar, você precisa saber se você está trazendo aqui situações da sociedade, no ambiente social, onde você se tem muita dificuldade com acesso e com tudo mais, mas quem está no entorno também acaba sofrendo os impactos, né? A família acaba sofrendo mais do que o próprio idoso, porque o idoso, à medida que ele vai avançando no Alzheimer, ele vai perdendo a sua sensibilidade com relação aos sentimentos. Então, nas famílias, a maioria não consegue pagar um cuidador. E se vai pagar um cuidador, não é um cuidador só, é mais de um cuidador, por causa da questão de horário de trabalho. É muito caro e geralmente acaba sobrando para alguém da família. E esse alguém da família acaba ficando doente também de alguma forma, porque ele acaba se estressando nos cuidados, porque são muitos cuidados que exige quem está com Alzheimer, né? Quanto mais a doença avança, mais o cuidador sofre. Bom dia, Mário, tudo bem? É o Anderson que está falando aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre... Deixa eu desligar que tem alguém ligando aqui. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa doença, o Alzheimer, né? Qual é o diagnóstico, o que ocasiona, como que a gente percebe uma pessoa que está ficando com Alzheimer? Bom, inclusive os médicos têm dificuldade para diagnosticar Alzheimer. Geralmente começa com pequenos esquecimentos, e esses esquecimentos das coisas que acontecem no momento que são características inicial do Alzheimer, e à medida que ela vai avançando, esses esquecimentos vão avançando mais. E por incrível que pareça, à medida que vai se percebendo o Alzheimer, também se percebe que as lembranças do passado são muito fortes ainda. Então acaba se dificultando o diagnóstico, porque as pessoas que convivem com o idoso não percebem que aqueles são fatores do Alzheimer, né? Esquecimentos momentâneos, é coisa da velhice. Muitas vezes não é coisa da velhice. A doença vai avançando e não se percebe. E quando percebe, já passa a ser um problema clínico muito sério, né? Então só mesmo um psiquiatra ou um neurologista, ou um gerontólogo que pode
diagnosticar o problema do Alzheimer. É muito sério, porque tem pessoas que avançam muito rapidamente e tem pessoas que são mais lentas. O Alzheimer, para cada pessoa, tem uma característica de avanço, né? Então é difícil diagnosticar de forma plena. Uma pessoa que, por exemplo, teve muitos traumas na vida, isso pode contribuir com o avanço do Alzheimer, Mário? Não tem diagnóstico fechado com relação a isso. Tem pessoas que vivem a vida inteira numa boa, que leem bastante, fazem palavras cruzadas, falam línguas e mesmo assim acabam tendo Alzheimer, né? Nós temos agora uma notícia bastante recente do Maurício Krubrusli, que tem um problema de senilidade. Não é Alzheimer, é senilidade. Então, são muitas doenças da velhice de perda de memória que acabam dificultando, inclusive, esse diagnóstico fechado. E não importa a cultura que você tenha, é uma questão que é difícil de diagnosticar. A medicina não conseguiu descobrir ainda por que começa, onde começa, por isso que não conseguiram a cura até hoje do Alzheimer. Até dizem que quem se envolve com música, com leitura no dia a dia, é um fator predominante para que a pessoa não tenha Alzheimer. Isso aí então cai por terra ou é verídico isso? Não, os médicos informam que quanto mais exercício mental, já que o cérebro é um músculo, né? Quanto mais exercício mental você faz, menor a possibilidade de ter Alzheimer. Não significa que você não possa ter, mas diminui a possibilidade de ter. Agora, Mário, interessante, né? Como a tua especialidade, a tua formação na área da arquitetura, acessibilidade, mas você fala com propriedade porque justamente você viveu na pele, né? E é isso que é o interessante. Você traz aí informações fantásticas em relação ao Alzheimer, em relação às consequências dessa vivência aí com relação à situação que aconteceu aí com a sua sogra, né? Como é que foi essa a partir do momento da percepção e obviamente da confirmação da doença, né? Como é que foram esses momentos da tua vivência, o que acabou resultando obviamente no livro, né? Mas no dia a dia de conviver com a sua sogra e de poder enfrentar essa dura realidade para a família e para ela em especial. Bom, o livro não conta a história de como foi o Alzheimer da minha sogra. Eu não falo sobre essa questão porque para cada caso é um caso diferente. E no caso da minha personagem, a Ana, ela tem uma característica de Alzheimer bem ameno. O Alzheimer dela não é agressivo, ela não cria muito conflito, é bem tranquilo, porque ela é simplesmente o motivo para eu falar de acessibilidade para idosos. Essa história eu criei para falar de acessibilidade para idosos. No momento que ela vai para a cadeira de rodas por causa de uma queda, eu começo a falar sobre as dificuldades aí que o idoso apresenta e apresento no livro também algumas soluções que se deve assumir na casa para que o idoso tenha mais autonomia mesmo tendo dificuldade de locomoção. Então apresento no livro também algumas questões. O livro é um romance, mas ele teve como motivo, como insight para poder escrever a história, exatamente falar sobre essa questão da dificuldade do idoso na convivência com a cidade e com o seu espaço. O Alzheimer é simplesmente um fator que acelera a dificuldade do meu personagem nessa questão da acessibilidade. Aqui na cidade de Brusque, você falando aí sobre a questão da acessibilidade, aqui na cidade de Brusque a gente sabe e conhece essa realidade e tem muitos, embora se avançou bastante, mas a questão é realmente da acessibilidade. Aqui nós estamos falando no caso de pessoas portadoras de Alzheimer. É uma realidade que você percebe aí em Joinville, que é onde você reside, em outras cidades do país, essa dificuldade da acessibilidade, de haver uma preocupação de forma mais prática em realmente impossibilitar um convívio melhor para as pessoas, independente seja do Alzheimer, se seja qualquer outro tipo de transtorno, mas em especial aqui do Alzheimer. Você percebe esse problema de um modo generalizado, geral, ou há regiões onde você percebe uma preocupação maior em possibilitar esse tipo de acessibilidade? O Brasil tem um problema muito sério, que é o fato de que as prefeituras determinam que as calçadas são de responsabilidade dos proprietários. Então, com isso, as calçadas acabam virando uma colcha de retalhos, onde cada um faz a calçada do jeito e a prefeitura não fiscaliza como deveria fiscalizar. Então, a acessibilidade do idoso ou de qualquer pessoa começa
pela dificuldade de circulação pela cidade, nas calçadas, principalmente nos bairros, que é onde as pessoas geralmente moram, né? Então as calçadas não deveriam ser feitas por proprietários, deveriam ser feitas pelo poder público, para que ela fosse igual em toda a quadra, ela fosse acessível. Se falta uma calçada numa quadra, aquela calçada já não é acessível. Então a calçada, para ser acessível, a quadra inteira tem que ser acessível, né? Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é com relação ao acesso ao comércio, que os comerciantes trabalham num ambiente que geralmente não foi construído agora, tem degraus para acesso, e não se atentaram para o fato de que o idoso, ele tem dificuldade de acesso e está envelhecendo cada vez mais. E ele tem direito ao acesso àquele espaço de qualquer maneira, mesmo envelhecendo. Então os comerciantes deveriam começar a pensar que quanto mais acessível for o seu espaço, mais clientela ele tem. Para pessoas com deficiência física, para pessoas com deficiência de locomoção qualquer, né? Muletantes, etc. Um ambiente acessível, um ambiente muito mais propício para que o comércio funcione. A gente tá falando aqui de Alzheimer, mas essa questão da acessibilidade é um problema geral. Eu outro dia me deparei com uma situação curiosa, viu, o Mário e amigos aqui da bancada, aqui em Brusque, com relação a ciclofaixas. Eu tava numa rua, vou dizer a rua, aqui na Prefeito Germano Scheffer, que fica no centro, me deslocando, viu, Luan, sentido aqui da Rádio Cidade, e aí você tem uma ciclofaixa, ciclovia no lado direito, e aí quando muda de pista mais adiante, essa vai para o outro lado da rua. Então o ciclista chegou ali, acabou a ciclofaixa, e agora o que eu faço? Ele tem que ir lá para o outro lado. Então não se pensa muito nessa questão de mobilidade muitas vezes, e de um modo geral se faz porque para se fazer, para dizer que tem, mas se você for olhar a fundo e fazer uma análise mais aprofundada, é feito por fazer, não que é feito de uma maneira pensada, levando em consideração realmente a dificuldade ou a necessidade de quem vai precisar daquele espaço. Agora o Luan, que está aqui, ô Mário, que é nosso colega aqui da bancada, ele teve uma experiência com Alzheimer também na família, é isso, Luan? Exatamente, Valdomiro, bom dia ao Anderson, ao Mário, né? Até inclusive vai muito de encontro esse relato que o Mário comentou ali no início, de que os médicos não existe uma receita de onde vem o Alzheimer, né? Existem vários fatores, inclusive a minha avó, por parte de mãe, né? Ela faleceu em 2018 decorrência de Alzheimer, e o Alzheimer dela, quem fez todo o acompanhamento foi o doutor Oswaldo, que atendeu muito bem ela, né? Parceiro nosso aqui da rádio. E a minha avó faleceu, aliás, a minha avó deu início ao Alzheimer decorrência de uma diabetes, né? Ela teve a diabetes, né? E a gente percebeu que a diabetes, de acordo com como foi avançando, foi surgindo o Alzheimer. Só que a gente descobriu o Alzheimer, no nosso caso, já um estágio mais avançado, já estava numa reta final, vamos dizer assim. Porque como a gente não tinha experiência de ninguém na família com Alzheimer, a gente ficou surpreso, né? E uns relatos que a gente percebia muito, assim, que a gente descobriu que a situação da minha avó era Alzheimer, foi, por exemplo, teve algumas situações que ela tinha momentos de lucidez e ela mesmo identificava que ela estava doente. Então eu lembro de algumas vezes de ela estar confundindo as datas, confundindo os horários, lembrava de situações que aconteceu há anos atrás com ela e com meu avô, e ela trazia à tona naquela hora, né? E então ela é natural de Rio do Sul, e ela trazia muito assim, olha, a gente tem que ir no centro, tal bairro de Rio do Sul, e daí a gente falava, não, a avó tá em Brusque. Aí a gente perguntava o ano, ela falava 1900 e pouco, sabe? Essas coisas. E daí, às vezes, ela tinha uns picos de lucidez, que ela voltava, isso o doutor Oswaldo explicou pra gente que era normal, onde ela falava pra gente que ela mesma confirmava, eu tô doente, eu tô ficando doente. Então ela teve muita perca de peso também, né? Então, assim, realmente vai muito de encontro com o que o Mário falou. Então, a forma que a gente teve que compreender foi através do dando atenção, dando amor, dando carinho, entendendo essas situações que acontecem, né? Esses momentos onde ela quer sair de casa
e ela quer, e que ela não identifica que ela está em casa, ela não identifica a filha, não identifica os netos, né? Teve casos teve momentos que a gente que chega a ser, né, Mário, é uma situação complicada, mas chega a ser um pouco engraçado, porque tem situações que ela não identifica o próprio marido, né, que era o meu avô, enfim. Então foi indo, o doutor Oswaldo inclusive atendeu ela muito bem, né? Teve todo o acompanhamento com remédios, né? Mas é essa situação que o Mário relata, é a questão o maior remédio para o Alzheimer que a gente percebeu é a questão da atenção, do carinho, né? E do amor que a gente tem que dar, né? Que não existe uma cura, né, Mário? Não existe uma cura para o Alzheimer, infelizmente, né? Eu acho que a melhor receita para quem convive com quem tem Alzheimer é pensar o dia a dia. Cada dia é um dia. Pensar naquele dia e fazer a pessoa feliz naquele dia. Então resolver os problemas daquele dia. Porque se você começar a pensar no futuro, pensar em como tratar aquela pessoa no futuro, você tem que pensar simplesmente na preparação de como será com as perdas. Mas com a pessoa em si, a grande meta é fazê-la feliz a cada dia. A minha personagem, eu fiz questão de que ela narrasse o Alzheimer. Então, quando eu falo do Alzheimer, grande parte da narrativa é ela falando do Alzheimer dela. Então, os sentimentos que ela tem com as perdas que ela tem. Porque nós temos muitos livros que tem pessoas narrando o Alzheimer, mas muito poucos falando sobre como a pessoa se sente com o Alzheimer. Ela mesma falando, né? Para que pudesse escrever isso dessa forma, eu tive que fazer muitas consultas com geriatras para poder entender como é que funcionava esse processo, né? E neurologistas. Então, foi muito difícil e muito sofrido escrever, porque eu não queria contar a história da minha sogra. Eu queria contar uma história que coubesse a todo mundo que tem Alzheimer. Então, eu tive que repensar o processo de escrita para que ele fosse palatável, né? Que as pessoas gostassem do que estivesse lendo e, ao mesmo tempo fosse bastante informativo para que as pessoas refletissem sobre como preparar o seu futuro e o seu envelhecer. Ô Mário, pra gente encerrar, 2 perguntinhas numa só. A primeira delas, como é que você se sente, porque você traz aí uma contribuição para esse debate, né? Principalmente na questão da mobilidade em si. Claro, não é a história da tua sogra em si, mas as experiências que você viveu com a doença dela, criou uma personagem, né, fictícia, mas muito daquilo que você viveu você traz justamente para fazer para dar esse grito, né, para chamar a atenção. Como é que você se sente dando essa contribuição aí para a sociedade, né, através do teu livro? E também já emendo aí uma última pergunta para a gente poder encaminhar. Como é que o teu livro está disponível? Onde o pessoal que de repente ficar curioso pode até obter mais informações sobre ele? Bom, eu entrei na história de acessibilidade porque em 87 nasceu minha filha Carolina, que foi vitimada por uma paralisia cerebral. Então, minha filha é cadeirante, ela tem 37 anos hoje. Apesar de não ter a paralisia cerebral não ter afetado a questão do cognitivo dela, ela tem faculdade, é formada, né? Inclusive acabou o mestrado agora recentemente, mas eu entrei na questão do Alzheimer exatamente para falar sobre acessibilidade, que era o grande tema que eu queria abordar. Com relação à contribuição, eu acho que cada livro, de alguma forma, contribui com o leitor. Mas o bom livro é aquele que, além de divertir o leitor e dar prazer ao leitor, deixa ele uma provocação no pensar. E o livro tem essa intenção, de fazer as pessoas pensar no seu envelhecer e no envelhecer das pessoas que a rodeiam. Agora, com relação à disponibilidade do meu livro, ele estava disponível na Amazon. Porém, eu recebi ontem o comunicado que a Amazon está com dificuldade para liberar meu livro. Então, para quem estiver interessado no momento, eu vou deixar o meu celular 47 98802 7513, repetindo, 98802 7513, prefixo 47. É só pedir por WhatsApp que eu envio o livro autografado. Eu acho que é a forma mais prática agora, porque eu estou com um problema com relação à Amazon.
Ô Mário, até a gente estava encaminhando aqui para o encerramento, mas aí surgiu uma pergunta aqui, eu até vou quebrar o protocolo aqui, a direção vai ficar doida comigo, viu, Luan? Mas acho que a gente tem que valorizar o nosso ouvinte, sem dúvida. Mas tem alguém que fez uma pergunta ou duas ali, né, Anderson, pro Mário, aproveitando que ele está já aqui conosco no ar. Qual é a pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa que é vou até falar o nome dela aqui, a Mara Zulmira. Deixa eu ver o que ela colocou aqui, ó. É bom complementar o que falou o idoso de Alzheimer, precisa ter muita paciência e amor, né? Deixa eu ver aqui, o que ela perguntou. Precisa de conhecimento, amor, paciência, e é bem complicado cuidar de uma paciente de Alzheimer. Hoje tem ajudado as pessoas. Cannabis? Cannabis? Eu já ouvi. É o cannabis? Tá. Luzes acesas, música, bonecas, não contrariar, tem muita coisa que poderão ser feito. Conheço uma pessoa bastante conhecida que tem o uso do cannabis e é muito agressiva ao grau alto de Alzheimer, né? Ela está dizendo que meu nome é Maria, cuidadora e os familiares precisam buscar conhecimento sobre por que senão não conseguem cuidar, é bem difícil. Já cuidei muito de pacientes com Alzheimer. Então a pergunta dela tá dizendo aqui que é bem difícil, né? Cuidar, se realmente existe alguma talvez alguma dica para dar para essas pessoas que cuidam do Alzheimer, porque às vezes elas ficam até agressivas porque é do Alzheimer, acredito isso, né? Então essa é a primeira pergunta. Aí tem outras pessoas que fizeram pergunta, não sei se a gente vai fazer tudo de uma vez só aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir já que o pessoal que se interessou pelo assunto, Mário, eu vou pedir se você puder ficar aí conosco, nós vamos só fazer um rápido intervalo comercial e aí na sequência a gente volta até para poder valorizar o pessoal que está participando agora, que o assunto ficou interessante, o pessoal realmente ficou curioso para fazer. Pode ser, Mário? Pode ser. Pode ser então, rapidinho só um intervalo comercial, a gente já volta na sequência aí com a entrevista aqui com o Mário. Rádio Revista Cidade. Informação, debate, opinião.